Olá, boa noite. Esse é o Jornal Toda Hora, informação completa. Nessa segunda-feira, a presidente Dilma Rousseff deu início à primeira viagem oficial a Cuba. Ela fica no país até amanhã. Na agenda, um encontro com o presidente Raul Castro, que hoje causou polêmica ao defender o sistema de partido único contra o imperialismo norte-americano. O principal foco da viagem é o aprofundamento da agenda econômica entre Brasil e Cuba. Nos últimos anos, o comércio entre os dois países cresceu e em 2011 bateu recorde com 642 milhões de dólares, valor 31% maior que em 2010. Neste fim de semana, durante conferência, Raul Castro deixou claro que a ilha pretende continuar a ser um estado de partido único, o Partido Comunista. Este é o único que existe sob uma Constituição Nacional em vigor desde 1976. Para Castro, permitir partidos adicionais abriria as portas para a interferência dos Estados Unidos. E a presidente da República, Dilma Rousseff, publicou nesta segunda-feira no Diário Oficial da União a exoneração do presidente da Casa da Moeda, Luiz Felipe Denutti Martins, que estava no cargo desde 2008. Economista com especialização em administração, Denutti Martins já foi delegado do Banco Central em São Paulo e trabalhou na Superintendência de Seguros Privados. O diretor de tecnologia da empresa pública, Carlos Roberto de Oliveira, deve assumir interinamente a presidência da Casa da Moeda. Uma pesquisa feita em 11 mil empresas de 40 países mostra que, em média, 66% dos empresários pretendem aumentar os salários dos funcionários ainda este ano. No Brasil, esse número é ainda maior. 92% dos empresários pretendem aumentar este ano os salários dos empregados com carteira assinada. Na comparação com o levantamento anterior, realizado no último trimestre de 2011, houve alta de 18%. Segundo a pesquisa, o número de empregadores que afirmaram ter intenção de oferecer aumentos salariais acima da inflação também subiu, passando de 30% para 40% no mesmo período. E ao menos 5 brasileiros morreram no acidente que matou 10 pessoas no estado da Flórida. Todas as vítimas do Brasil são da mesma família. E autoridades que investigam o acidente acreditam que tenha sido causado pela fumaça de um incêndio somada a um nevoeiro forte. O consulado brasileiro em Atlanta não confirmou as identidades nem o número oficial de vítimas brasileiras. A van que levava os passageiros colidiu em um engavetamento numa rodovia interestadual no norte da Flórida. O acidente envolveu pelo menos 5 veículos pesados e 10 carros de passeio. Segundo autoridades locais, ele pode ter sido provocado pela falta de visibilidade na estrada. A rodovia chegou a ser interditada horas antes do acidente por conta de um denso nevoeiro na região, mas foi reaberta quando as autoridades consideraram que as condições haviam melhorado. Acredita-se que a fumaça de um incêndio próximo à estrada tenha prejudicado ainda mais a visibilidade na pista. Aumentam as tensões entre o governo sírio e manifestantes. A secretária de Estado americana Hillary Clinton cobrou uma solução política do Conselho de Segurança da ONU para acabar com a violência no país. Os confrontos se intensificaram nos últimos dias e se espalharam pelos arredores de Damasco. Hillary Clinton afirmou que a saída do ditador é inevitável. Ela condenou o aumento dos ataques do regime a opositores e também considera que a onda de violência e a instabilidade provocada pelos confrontos podem respingar em outros países da região. A secretária anunciou também que deve ir à ONU, junto com a França, Reino Unido e representantes da Liga Árabe, numa demonstração de apoio ao povo sírio. E os conflitos parece que não param por aqui. Agora à tarde, a Rússia divulgou um comunicado afirmando que vai bloquear um esboço de resolução do Conselho de Segurança da ONU, reivindicando a transferência de poder na Síria. De acordo com o governo russo, esse fato iria deixar aberta a possibilidade de uma intervenção nas questões internas do país árabe. Autoridades norte-americanas aprovaram nesta segunda-feira um novo medicamento para tratar a forma mais comum de câncer de pele. O carcinoma não costuma ser letal, mas pode se expandir se não for tratado. O novo medicamento é o primeiro efetivo em pacientes que o carcinoma se expandiu tanto no local quanto para outras partes do corpo, ou inclusive ter feito metástase.
Um teste com 96 pacientes mostrou que 30% das pessoas com metástase mostraram uma remissão parcial depois de usar o medicamento. Entre os pacientes cujo câncer tinha se expandido localmente, 43% tiveram remissão total ou parcial das lesões. O medicamento age inibindo as vias moleculares envolvidas no câncer. O cantor e compositor Vando passou por uma cirurgia cardíaca e está na UTI do Hospital Biocor em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Vando tem 66 anos e começou na música aos 20 anos em Minas Gerais, onde nasceu. Depois de tocar em bailes e festas, passou a compor as próprias músicas e logo veio o sucesso. Um boletim divulgado na tarde de hoje informa que o cantor ainda encontra-se em estado grave, mas com ligeira melhora do quadro clínico, sem previsão de alta e tendo à mão todos os recursos para o tratamento. O número de denúncias encaminhadas a órgãos de fiscalização no Rio aumentou de forma considerável desde que os 3 prédios desabaram no centro da cidade. Até o momento, 17 corpos foram localizados nos escombros e 5 pessoas ainda estão desaparecidas. Da última quinta-feira até o início dessa semana, o Conselho Regional de Agronomia e Engenharia, a autarquia federal que fiscaliza a atividade profissional de engenheiros, já havia recebido mais de 170 denúncias. A média antes não passava de 5 por dia. A Secretaria de Urbanismo fiscaliza obras que alterem fachadas ou ampliem área construída, mas não pequenas reformas. E a polícia está investigando o vazamento de fotos da mulher que foi encontrada morta sem a pele do rosto em Mairiporã, na Grande São Paulo. As fotos da dona de casa Geralda Guabiraba foram divulgadas num site especializado em tragédias. Elas mostram a vítima na cena do crime e com o rosto desfigurado, sem a pele e com os olhos arrancados. A delegada Cláudia Patrícia Dálvia confirmou, sem gravar entrevista, que as imagens são verdadeiras. A delegada já protocolou o pedido na Justiça para a retirada das fotos nos sites onde elas aparecem. A preocupação da polícia é exclusivamente em preservar a família da vítima, já que as imagens são muito fortes. A polícia vai tentar localizar quem postou as fotos com rastreamento dos IPs de computadores. A delegada suspeita que o autor das imagens seja algum curioso que passou na cena do crime. Geralda Guabiraba foi encontrada morta na madrugada do dia 14 de janeiro, nesta estrada em Mairiporã. A polícia ainda não divulgou nenhum suspeito pelo assassinato e o caso segue em segredo de justiça. E o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, continua com as visitas aos estádios que vão sediar a Copa de 2014. Nessa segunda-feira, ele passou pelo Itaquerão, em São Paulo. E na sexta, esteve no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O vídeo mostra como vai ficar o Estádio Nacional de Brasília depois que estiver pronto. Há menos de 870 dias para a Copa de 2014, metade da construção já está pronta. Cerca de 3.000 funcionários trabalham para a entrega da obra no prazo. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, visitaram o canteiro de obras e garantiram que o Estádio Nacional será entregue em 31 de dezembro deste ano e continuará com o mesmo nome. Continuará sendo essa grande homenagem a esse gênio do futebol brasileiro, que é Mané Garrincha, com muito orgulho. O Brasil tem muito orgulho que continue tendo o nome de Mané Garrincha. O estádio poderá receber 70.000 torcedores e será sustentável, com sistema de aproveitamento de água e captação de energia solar. A obra contou ainda com o aproveitamento do material do antigo estádio. O espaço, que será uma das sedes do Mundial de Futebol, também vai receber os Jogos da Copa das Confederações em 2013. O ministro Aldo Rebelo já visitou os estádios de Salvador, Fortaleza e São Paulo. No mês que vem, percorre as arenas de Cuiabá, Manaus, Recife, Natal, Curitiba e Porto Alegre. De acordo com o ministro, todos os estádios das 12 cidades-sede estão com as obras em dia. Todos estão com o seu calendário em dia. Se há uma variação, é muito pequena. Creio que, no que diz respeito à construção de estádios, nós estamos absolutamente seguros e tranquilos. E essa edição do Jornal Toda Hora termina aqui.
Você fica agora com imagens da CET que mostram alguns pontos da capital paulista. Uma boa noite para você e até amanhã.